Então, queridos, de volta à nossa jornada de fé e nós precisamos avançar. Você colocou o seu pedido, obrigado, pastor Rodrigo. Você colocou o seu pedido aí. Nós temos aí na recepção ainda, Pamela, a gente tem aquele papelzinho, depois você vê para mim, por favor. É importante que você coloque dentro do gasofilácio, quando estiver no momento de dízimo e oferta, a gente vai separar lá também o seu, tem lá, tá? Aí você pode pegar lá na recepção. Ainda hoje você pode colocar, escrever ali o gigante que você precisa derrubar, a muralha que você precisa passar, e a gente precisa viver esses momentos de fé, a gente precisa avançar. Algumas pessoas já me deram alguns testemunhos, né? Vou estar convocando elas também para estarem preparando aí para falarem para nós da sua jornada de fé, os gigantes que têm vencido. E você também precisa testemunhar para que outros cresçam, para que outros avancem, para que outros estejam junto conosco nessa jornada de fé, né? Gente, em dia de conferência, né, a gente não pode ficar faltando, mesmo que esteja frio, quente, chuva, a gente tem que permanecer. Não pode quebrar a tua conferência, não pode quebrar a tua jornada. Olha o nome, jornada de fé. Então você que está talvez em casa e pensou assim, mas eu vou chegar lá atrasado hoje eu vou chegar, as pessoas vão ficar olhando para minha cara, aqui não tem isso não, gente, não sei que igreja é essa que você está pensando, que é a plenitude não tem essas coisas, né, de ficar esse julgamento. Se você chegou atrasado porque você estava passando por alguma coisa, mas é bom que você venha, você precisa estar. Pegou um pedacinho do louvor, ótimo, conseguiu pegar um pedacinho do louvor, mas você esteja na casa do Pai, esteja junto, é preciso estar junto. Então, gente, vamos nos animar diante dos pedidos. Eu entendo, né, quando eu, pastor Alex, pastor Rodrigo, pastor Bonfim, estivemos lá no monte, e a gente leu cada pedido, a gente orou por cada pedido. É difícil, gente, continuar firme, né, pastor? Diante daquelas aflições, diante daquelas necessidades. É difícil os problemas que muitos estão vivendo, e às vezes continuar vindo para a igreja, e às vezes continuar acreditando, e às vezes continuar animado. É difícil. Eu entendo cada um de vocês, mas você precisa continuar. Você precisa continuar firme. Você não pode desanimar, não pode dar o seu jeitinho, igual foi pela manhã, que a Can resolveu, deu o jeito dele, né? Sendo desleal, né? É claro. Mas você não pode dar o seu jeitinho. E principalmente se afastando da igreja, se afastando da célula, se afastando dos irmãos, se afastando daqueles que podem te dar uma palavra de fé, se afastando no momento do culto. Mas o culto eu estou vendo aqui em casa, pastor, está uma bênção, que eu estou orando até no monte de travesseiro, né? Então não fica no monte de travesseiro não, porque aí você não sente a unção que tem aqui. A unção você não sente aí. Hoje de manhã eu estava assistindo também, né? Eu fui visitar minha mãe lá em Cabo Frio, eu assisti o culto, assisti o pastor Rodrigo pregando, assisti a base de adoração adorando, assisti as orações, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de que estar aqui. Não é a mesma coisa de estarmos juntos. Então entenda isso. Nós temos o domingo, é separado do Senhor. O domingo é separado do Senhor. Mas tem quarta, quando tiver, né? Que falta pouco agora. Eu vou vir só na quarta então, não. Vou vir só no domingo então. Gente, é para estar, quando o povo está reunido, é honrar. Você precisa entender, obrigado minha irmã Pamela. Você precisa entender o que é honra. A gente precisa honrar a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado. E por qualquer coisa, algumas pessoas se esquecem disso.
E às vezes por motivos banais, por motivos torpes, por um mal-estar, aquela, você está gripado, está lá, está espirrando, aí você ficou em casa, tudo bem, tossindo, né? Tudo bem. Agora deu uma fisgadinha aqui, aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo outro. Eu não vou dar exemplos para você não falar, mas o pastor está diminuindo o meu problema. Eu também tenho problema. Eu estou aqui com uma dor aqui, mas estou aqui. Acho que eu tive um estiramento, fez um barulhinho. Ih, rapaz, lascou. Mas está aqui. Está doendo, mas estou aqui. Mas as pessoas, por motivos bobos, com os motivos que vocês colocaram aqui nesse altar, eu ficaria na igreja dormindo aqui, orando de dia e de noite na presença do Senhor. E quando falasse assim, vai abrir a porta da igreja no domingo para adoração, para estar junto, eu estaria com a maior alegria. Eu entendo, muitas pessoas estão com problemas gravíssimos. E olha que eu sei da maioria dos problemas que vocês passam, mas tem problemas ali que me surpreenderam e eu não sabia. Tem doenças que eu não sabia. Tem alguns momentos que eu não estava sabendo. Estão lá, não sei quais são os nomes, mas eu orei por você. Oramos por você. E Deus me trocou a jornada de fé por percepção, sem saber o que você estava passando, mas porque havia necessidade. Então não abandone a sua jornada de fé. É tempo de continuar. É tempo de permanecer firme e constante. É um tema audacioso esse ano, mas precisamos vencer. Precisamos ser firmes e constantes nessa caminhada. Amém? Vamos ler o texto que diz lá em 2 Crônica 20, de 1 a 30, sobre o tema da nossa mensagem, que é a fé que transforma batalhas em vitórias. Você crê que a fé pode transformar batalhas em vitórias? Amém? As batalhas que vocês estão vivendo aí, as batalhas que vocês colocaram no papel de oração, da jornada de fé, são essas batalhas que vocês vão vencer. Alguns já venceram, outros ainda estão caminhando para a vitória, mas ela está chegando, amém? Ela está vindo, e você precisa acreditar nisso. Como não temos um tempo, hoje a mensagem é rápida, até 10h45. A gente não é rápido. Eu não falei aquele negócio que está na igreja tem que ficar, né? Feliz, forte. 10h45 você já vai chorar, né, Zé? Tem que ir. Aleluia! Pensei até que fosse até 11. Puxa vida, 10h45 é pouco ainda. Mas enfim, será no tempo. Eu vou ler o versículo 1. É longo, hein, gente? Mas a gente precisa entender. E os irmãos então ficam com os versículos pares. Tem mudado um pouquinho a maneira aí de pregar. Geralmente eu falaria só o versículo 7, que é o 17, que é o versículo chave, e explicaria a história para você. Mas como nós estamos ainda vivendo a leitura bíblica, a gente precisa avançar em acostumarmos a ler a Bíblia, né? Então vamos. Farei a leitura dos versículos ímpares. Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Se ela não estiver na mesma versão aqui, você pode acompanhar aqui. E Bíblia de crente aqui, negócio já vai, que Deus falar com você, já vai riscando, já vai grifando aí. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. A igreja?
Para aí só um pouquinho. Risca aí na sua Bíblia aí. Então Josafá teve o quê? Guarda isso aí, que talvez você esteja assim nessa noite, com medo dos seus problemas, com medo do que as coisas não vão acontecer, com medo de que os gigantes vão te exterminar, que as águas vão te sufocar, e os problemas não te deixarão avançar, porque no final você vai marcar agora que Josafá teve medo, mas no final você vai ver o que aconteceu. Aqui está dizendo que uma grande multidão está vindo contra Judá, uma multidão de problemas está vindo contra você. Tinha gente que fez uma lista, quase colocou do outro lado do papel, e talvez você esteja com medo. O que o Espírito Santo diz para você é para que você fique firme. Continue lendo. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: aleluia. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Só dá uma paradinha para você entender, eu não vou falar sobre isso. E agora eis que os filhos de Amon, de Moabe e o monte de Seir, cujas terras não permitisse que Israel invadir. Sabe, queridos, tem gente que você ajuda, mas depois quer o teu mal. Talvez você esteja passando por isso. Pessoas que você podia fazer alguma coisa, se vingar, prejudicar, mas você não fez, porque você tinha um amor de Deus no seu coração. E depois essas pessoas se voltaram contra você. Mas no final, Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Amém? Continue, por favor. Agora sou eu, né? Agora sou eu? Vocês, né? Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas aos nossos olhos estão postos em ti. Volta aqui, por favor, e grava na tua Bíblia isso. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Homem, fique firme. Aqui estava ele e a sua família.
com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Se você está passando por um problema, envolva a família em oração. Envolva a família na presença do Senhor. Ensine os seus filhos a viverem o sobrenatural de Deus. Vivam, tome o seu chamado. Todos os homens estavam diante do Senhor. Você entende isso? Pode passar. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os dos filhos de Asaf. Aleluia. Vocês estão entendendo até aqui? Ei, não se assustem com essa multidão de problemas. Ei, essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Pode passar. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Para aí, outra coisa que eu nem ia falar, mas é chave para você. É tanta coisa que tem esse texto. Você precisa chegar em casa e não dormir, gente. Você tem que pegar esse texto e ficar lendo, para Deus falar mais com você. Porque eu só separei 4 tópicos. O que está falando aí para fazer? O que falou aí? No finalzinho, entre aspas aí. Já teve a vitória? Hein? Ei, já teve a vitória? Cadê a vitória? Apareceu aqui, você já conseguiram ler? O que está falando aqui? Dê graças a Deus, agradeça. Agradecer a Deus é viver os milagres de Deus. A gratidão faz você vencer a escassez. Isso é psicológico até. Até a neurociência já descobriu isso. Já está na Bíblia há milhares de anos. Agradece antes de vencer. Early Lentz, lá em altura de Parada de Lucas. Vou dar uma parada antes da gente acabar de ler. Existiam placas na Avenida Brasil escritas assim: o Senhor meu pastor, nada faltará. Quem lembra disso? Ele tem um livro, O que Deus fez por mim, pode fazer por você. Geralmente eu dou esse livro de presente. É muito bom. Muito bom. Ele estava cego. A esposa dele ensinou isso para ele.
É o homem mais rico do Brasil, praticamente, do mundo. Olha para o alto, as torres de luz que ficam em cima das montanhas, é dele. Ele que constrói. Fora os outros negócios. Não tinha jeito. O olho cego. O médico mais caro do mundo botou um bisturi incandescente no olho dele. Saiu fumaça, só para provar que não tinha jeito para ele. Doutor, coloca um olho de vidro bonito, precisa ficar apresentável pelo menos. Porque o olho estava feio, estava aquele negócio esmagado, aquele seco. Aí ele ficava só pedindo a Deus, pedindo. Aí a mulher dele falou assim: agradece a Deus. Começa a agradecer se você crê nesse Deus. Começa a dar graças a Deus, igual diz aqui, ó. Dê graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Quando ele começou a fazer isso, no outro dia ele acordou, ele viu uma brecha de luz no canto da cortina. E ele começou, mas que negócio é esse? Deve ser da minha mente, deve ser um sonho, deve ser alguma coisa que está acontecendo na minha mente. E ele foi se achegando para aquela luz. Ele começou, e quando ele olhou assim, aquela luz veio nos olhos dele, e era a luz do sol. E a visão dele foi restaurada para a glória e honra do Senhor Jesus, porque ele começou a agradecer por algo que ele sabia que ia acontecer, que ele acreditava, mas ainda não tinha acontecido. Essa é a fé. Essa é a fé que os seus problemas terminam hoje. Essa é a fé que a sua vida está com os seus problemas solucionados. Essa é a fé que as soluções aparecerão em nome de Jesus. Essa é a fé. Essa é a fé que Jesus te pede nessa noite. Você crê? Pode passar. Viu como isso não está nem na pregação, tá, gente? No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. 23. Olha aí. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuravam ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Não vai sobrar um problema. Não vai sobrar um problema para você. Deus vai resolver tudo. Não vai sobrar nada. Deus já está resolvendo. Vamos lá. Sou eu? Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas e abundâncias e os objetos preciosos. Gente, está começando a mudar aqui. Estavam perseguidos, estavam sem saída, e agora começa a entrar prosperidade. Os problemas resolveram e agora começa a entrar prosperidade. Vai pegando isso, vai pegando a chave. Pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram 3 dias para saquear os despojos de tanto que havia. Só para um pouquinho. Despojos as pessoas ficaram com os bens daqueles que foram derrotados. As pessoas levaram ouro para essa guerra. As pessoas levaram riquezas. As pessoas tinham ali suas roupas preciosas, tinham ouro, igual falou aqui, e tudo ficou para o povo de Deus. Deus deu a vitória e ainda deu prosperidade. Então você precisa crer que há possibilidades, que há renovo, que há solução. Pode passar. Então todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos.
O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Não mexe com ele não, não mexe com ela não. O terror já está se espalhando naquele que te persegue. Não mexe com ela, ela é protegida, ele é protegido. Não mexe comigo não, porque eu tenho um Deus que é todo poderoso. Vamos lá. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que ela vá de encontro aos nossos corações e faça conforme a tua vontade. Usa-me para falar a esses corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Essa era uma mensagem que já poderíamos fechar a Bíblia, ir embora e acabar de meditar em nossas casas. A fé que transforma batalhas em vitórias. O texto-chave seria o 17. Nessa batalha vocês não terão que lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Todos nós enfrentamos batalhas físicas, financeiras, sociais, emocionais. A batalha na sua mente. Tem gente que entra em crise. Tem gente que fica pensando: poxa, eu pensava que era assim, agora as coisas mudaram. E tem batalha que a gente não escolhe participar. Foi assim na vida de Josafá. Josafá não escolheu, estava bem. Essas pessoas que atacaram ele, viu lá na Bíblia, eram pessoas que Deus falou: não ataca eles, não, deixa eles. E um exército grande. Pastor Rodrigo falou sobre o exército de manhã. Eram milhares de pessoas. Era fácil acabar com eles naquele momento. Mas agora a Bíblia diz: e a recompensa deles é nos atacar, unir e nos atacar. Às vezes os problemas se unem e querem atacar você. Mas já não bastava aquele problema, agora tem outro. Mas agora mais um. E às vezes parece que é coisa, né? Parece que fizeram a mandinga, não é verdade? Rapaz, já estava ruim, agora ficou pior. Deve ter alguma coisa, deve ter feito, botaram meu nome na boca do sapo, só pode. Eu queria te dizer, você que fica pensando nesses negócios que boca do sapo, encruzilhada, para crente não vale encantamento. Tem até uma musiquinha, não tem? É bem antigo, não vou falar não, senão os outros vão falar que eu sou pré-histórico. Tem uma musiquinha. Esse negócio de macumba, feitiço, mandinga, ocultismo, pode pegar. Tem poder? Tem. Você que não é crente aqui, ó, já aceita Jesus hoje, hein? Dá teu jeito. Agora na vida do crente não tem isso. Na vida do crente não tem isso. Não vale encantamento, não vale ocultismo. Pode fazer qualquer coisa. Fizeram negócio aqui na frente da igreja, eu pisei em tudinho, bem picadinho. Todo mundo vê que estava passando lá. Botei no saco. Denis me ajudou. Ficou meio tremendo assim, mas me ajudou. Brincadeira, homem de fé, ora comigo aí, start aí. E a gente não tem que ter medo dessas coisas. Então a diferença não é no tamanho do seu inimigo. A diferença é como você reage. Josafá parou e fez o quê? Que você marcou na sua Bíblia aí? Orou. Parou e orou. Porque tem gente que para e vai desabafar. Para e vai pedir conselho para os outros. Para e vai pedir conselho para a pessoa errada. Para e vai falar, vai ler, vai ver no YouTube. Tem gente que para e vai ver como é que eu resolvo esse problema aqui. Lá, né, no chat GPT, no Gemini, lá não sei nas quantas, sei lá, outras inteligências. Aí você vai perguntar tudo, mas não para. Você pode perguntar tudo que você quiser na inteligência, no Google, pode fazer. Mas antes disso, pergunta para Deus. Antes disso, conversa com Deus. Aí Deus vai te dar a resposta.
Então a batalha pode chegar sem avisar, mas Deus nunca é pego de surpresa. A batalha pode chegar sem avisar na tua vida, mas o nosso Deus, Ele nunca será pego de surpresa. Ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto. O nosso Deus está sempre pronto. Então vamos lá, gente. A fé procura a Deus antes de procurar soluções. É o que estávamos falando. Você não tem que procurar pessoas, você não tem que procurar internet, você não tem que procurar soluções em outros lugares. Você tem que procurar a Deus. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor no versículo 23. O problema seria permitir que esse medo invadisse a sua fé, cerceasse as suas atitudes, paralisasse o seu agir espiritual. Então você não pode deixar que esse medo te paralise. Mas esse medo, sim, tem que ser vencido. Esse medo pode acabar com a sua vida, pode acabar com a sua fé. Então a fé, ela procura, antes de tudo, a Deus como solução. Então, queridos, nessa noite procura a Deus. Antes de ligar para alguém, antes de perguntar para o Google, antes de perguntar para o ChatGPT, pergunte para Deus. Entra no seu quarto de oração e fale com Deus. Antes de responder, antes de ficar nervoso, antes de ficar nervosa, antes de achar que não vai ter solução, fala com Deus. Para tudo e fala com Deus. Mas está difícil, pastor, eu não consigo nem falar com Deus. Dá teu jeito, é você com Deus. Para na hora, cai de joelho, na cozinha, no banheiro, em qualquer lugar, mas fala com Deus. Não fica com esse medo, busca ao Senhor. A fé não impede o medo de chegar, impede que o medo assume o controle. Então, queridos, você tem que vencer esse medo. Em segundo, a fé lembra das promessas de Deus. Quando Josafá começou a falar com Deus, ele temia Deus, ele começou a falar: mas o Senhor que é soberano, o Senhor que livrou, o Senhor que fez isso, o Senhor que trouxe a promessa, o Senhor que abriu o mar, o Senhor que fez. Quantas promessas, quantos livramentos, quantas coisas Deus já fez por você. E às vezes um incircunciso, um gigantezinho. Eu falo sempre assim: quanto maior é melhor, que você dá uma banda e já cai morto, entendeu? Que é a altura, né? Já a baixinha, tu dá uma banda, o cara já levanta. Agora com o maior, o gigante, ele já... O gigante na tua vida, ele foi feito para ser destronado, destruído. Você precisa entender isso, lembrar dos milagres. Davi, quando venceu o gigante, ele tinha vencido quem primeiro? O urso. Ele tinha vencido quem primeiro? O leão. Quem é esse aí? É fichinha. Eu já estou treinado. Deus já fez muita coisa na minha vida para deixar esse problemazinho me tirar da presença. Já aconteceram muitas coisas na minha vida para esse problema me tirar a minha fé, tirar a minha paz. Já aconteceram muitas coisas na minha vida para eu achar que a minha família não vai estar mais na presença, que o meu marido não vai estar mais na presença, que minha esposa não vai estar mais na presença, que o meu filho, que a minha filha não vai estar mais na presença. Deus já fez e vai continuar fazendo. Você precisa acreditar nisso. Você precisa lembrar das promessas. Então se lembre, quantas portas Ele já abriu, quantas orações Ele já te respondeu. Vai ser só mais uma vez. A sua oração tem que ser assim: faz de novo, faz de novo, faz mais uma vez.
Quem esquece os milagres do passado perde força para enfrentar as lutas no presente. Então não se esqueça do que Deus já fez até aqui, querido. Em terceiro, a fé adora antes da vitória. Você marcou lá na sua Bíblia? O que estava escrito lá? Une o povo, junte o povo e cante assim um negócio assim, ó, mais ou menos. Dei graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você entendeu isso? A fé adora antes da vitória. Você lembra do testemunho do Ernie Lentz, que estava cego? Você lembra? A fé adora antes da vitória. Você precisa entender isso. Tem gente que não entende. Tem gente que passa por um mal e acha assim: ah, mas isso não tem jeito. Esse negócio não tem jeito. Esse negócio, os remédios, não tem remédio para isso. Não tem dinheiro que consiga solucionar o meu problema financeiro. Não tem remédio que consiga solucionar o meu problema de saúde. Não tem pastor, não tem aconselhamento que consiga resolver o problema do meu casamento. Não tem nada que possa acontecer. Aí quando você pensa assim, você já é um derrotado. Quando você pensa assim, você já é uma derrotada. Mas quando você fala assim: eu te agradeço, Deus, porque eu consegui vencer. Eu te agradeço, Deus, porque eu consegui vencer o câncer. Eu te agradeço, Deus, porque o meu marido foi restituído, porque a minha esposa foi restituída, porque os meus filhos voltaram, porque o meu problema financeiro voltou e ainda nada tinha acontecido. Mas você já começou a mover o sobrenatural. Você já começou a entrar no extraordinário. Você já começou a acessar o céu. Então Deus quer abrir as janelas e derramar sobre a tua vida o que você precisa. Mas você precisa crer. Você precisa dessa estratégia sobrenatural de Deus. Talvez você esteja esperando sentir vontade para adorar. Adore do jeito que você está. Adore do jeito que você está. Com todos esses problemas, com todas as dificuldades, adore. Mesmo quando tudo diz que não, adore. Mesmo quando não tem saída, adore. Adore sem entender. Adore sem sentir. Adore sem respostas. E as coisas vão acontecer. As coisas vão aparecer. Quem adora durante a batalha demonstra a sua confiança, que a sua confiança está em Deus e não nas circunstâncias. Você entende isso? Quem adora durante a batalha realmente confia em Deus e não nas circunstâncias. É disso que eu estou falando para você. É disso que o Espírito Santo está te tocando. É dessa forma. E quarto, para finalizarmos, a fé desfruta vitórias que somente Deus pode te dar. Não há mais ninguém que pode te dar. Não tem outra pessoa. A Bíblia diz que não há outro Deus. Não há outro Deus. É só o nosso Deus. Não tem como você escapar. Ele é soberano. Quando Deus quer te abençoar, não adianta se esconder. Ele vai te achar. Em Deuteronômio diz que as bênçãos de Deus, ela te perseguem. Mas você precisa ouvir. Mas você precisa ouvir a Deus. Você precisa acreditar. É um mandamento do Senhor lá em Deuteronômio 6, alguma coisa, esqueci. Não sei se é 6. É o Shema. Shema. O que é Shema? Ouvir.
Ouça a palavra de Deus. Shemai Israel, Adonai Eloheinu. Todos precisam adorar. Todos precisam ouvir. O povo inteiro está convocado a ouvir a palavra do Senhor. Quando chegaram lá no campo de vitória, de campo de batalha, não havia mais luta. Os inimigos já haviam sido derrotados. Vocês viram? Vocês leram comigo? Vocês acompanharam essa batalha? Entramos juntos na batalha e vimos. Judá passou por 3 dias sendo abençoado com os despojos. Eu não sei por quanto tempo você vai ser abençoado depois que você vai receber a vitória. Peça a Deus que seja mais de 3 dias, amém? A pessoa, apareceu o problema, passou a solução financeira, e daqui a pouco já aparece um negócio, e já aparece mais um dinheiro, e já aparece mais solução. Aparece, você estava precisando de um problema na sua saúde, aparece. Além de ser curado, você volta a se movimentar, você não sente mais dor. E 3 dias você já está até fazendo exercício. É assim que você tem que crer. É dessa forma. É esse Deus. É esse Deus. É o Deus de milagre. É o Deus da glória. Aquilo que seria um dia de derrota se tornou um dia de grande abundância. Talvez você esteja pensando que na sua vida está preparado para você um dia de grande derrota. Mas Deus tem preparado para você um dia de grande abundância. Você crê nisso? Então você coloque na presença de Deus. E que nessa jornada de fé, você entenda isso no seu coração. Existem batalhas que Deus não permitirá que você vença com força. Tem batalhas que a gente precisa se empenhar para vencer? Existem. Mas o que Deus está tocando no seu coração hoje é para você descansar no Senhor. Ele quer conceder o desejo do seu coração. Você precisa de vitória nessa noite? Você precisa? Se você precisa, se coloque na presença do Senhor. Tenha fé. Nós não oramos naquele momento de intercessão, mas esse é o momento. Então eu te convido a ficar de pé. Se posicione na presença do Senhor como um guerreiro, como uma guerreira. Talvez você esteja cansado, cansada, mas você precisa continuar orando. Mas você precisa continuar posicionado, posicionada. Então até você que está me ouvindo aí na sua casa, por algum motivo você não veio, mas que esse motivo não seja desânimo, porque Deus está te incomodando nessa noite, para que você tenha um renovo espiritual. E você que veio, mas estava se sentindo assim também, diante das fraquezas, dos problemas, diante das dificuldades. É difícil, eu sei, mas você precisa continuar adorando. Eu quero convidar você, enquanto nós estivermos louvando a Deus, que você tome um passo de fé e coloque na presença do Senhor aqui na frente esse gigante que precisa cair, esses problemas que estão diante de você, que estão se juntando assim como se juntaram contra Josafá. Talvez seja a doença, seja o problema no seu carro, na sua casa, nas suas finanças, na sua vida social, tudo ao mesmo tempo. Mas essa noite Deus está fazendo cair por terra, está falando para você: só confia, e Ele vai fazer algo. Só confia. Esse Deus é poderoso. Deus ainda transforma campos de batalhas em vales de bênção. Então adore o Senhor. Adore o Senhor.
e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Pastor Rodrigo, Pastor Bonfim, Pastor Alex, por favor, esteja aqui orando. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição. É o seu passo de fé. Destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Não chegou o teu fim hoje. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. O quê? Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Aleluia. Querido, você que ainda tem algo, não resista. Queremos orar por você. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui na frente. Dá um passo de fé. Não pode sair daqui hoje sem receber Jesus. Aleluia. Você que quer voltar para os braços do Pai, volte para os braços do Pai. Você que já frequenta a igreja, já decidiu: eu quero servir a Deus na Igreja Batista Plenitude. Hoje é o seu momento de se apresentar. Esteja aqui, eu quero orar por você. Você quer pedir o batismo? Qual a sua decisão hoje? Temos decisões nesse sentido hoje. Eu quero orar por você. Dê o seu passo de fé. Mais alguém precisa destronar esses problemas e querem receber essa oração hoje? Você quer? Venha, dê o seu passo de fé. Talvez você não tenha entendido. É hoje que o gigante vai cair. É hoje. Os seus problemas vão ser destronados. É hoje que Deus está tranquilizando o teu coração e te trazendo paz e solução. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Vamos continuar adorando enquanto oramos. Feche seus olhos e vamos orar. As pessoas já foram ministradas. A dona Holanda foi ministrada, Marcelo, Rafael. Vamos estar orando nessa noite. Feche seus olhos e recebe o que Deus tem para você. Aleluia. Recebe aí o que Deus tem para você. Aleluia. O Espírito Santo já está Aleluia. trazendo as soluções. Aleluia. O Espírito Santo já sabe tudo. Glória a Deus. Não tem como esconder nada de Deus. Aleluia. Não tem como. Ele já sabe dos seus problemas. E Ele não vai te deixar sair daqui hoje sem solução. Meu Deus. Ele não vai deixar você sair daqui hoje sem resposta. Ele não vai te deixar sair daqui hoje sem cura. Aleluia. Ele não vai te deixar sair hoje sem uma luz, Aleluia. sem sabedoria. Porque Ele é Deus. Não sou eu. Não é a minha oração. Não é a oração dos pastores. Mas é a tua fé. A tua fé, ela te salva.
A tua fé, ela transforma batalhas em bênçãos. A tua fé muda a tua história. Entenda isso. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua unção, pelo teu poder, pelo teu avivamento. Aviva a tua igreja. Nos coloque, Senhor Deus, nas regiões celestiais, em lugares altos, em lugares acima das adversidades, acima das circunstâncias, acima dos problemas. Nós queremos voar como águia, Senhor Deus. Nós não queremos nos fatigar. Nós queremos correr e não nos cansar, Senhor Deus. Ó Pai amado, nós queremos estar na tua presença, firmes e constantes. Então, Senhor Deus, nós já podemos dizer ao Senhor que nós te agradecemos, assim como o povo fez. Te agradeceram antes da batalha e no outro dia puderam ver, Senhor, aquela batalha vencida para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, Espírito Santo, é assim que nós já vemos os nossos problemas como problemas vencidos, problemas que já passaram, problemas que já foram destruídos, problemas que já foram destronados. É assim que nós vemos, Senhor Deus. É com os olhos da fé, é com os olhos do sobrenatural, é com os olhos do extraordinário. Então, Espírito Santo, faz em nós a tua obra, faz em nós o teu querer, derrama em nós o teu poder, derrama sobre nós a tua unção e manifesta, Espírito Santo, o teu milagre sobre a tua igreja. E é em nome de Jesus é que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Se você crê, dê uma salva de palmas do Senhor Jesus. Se Deus mudou a minha vida, toda a glória, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória, dizendo assim: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais, muito mais, muito mais. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Aleluia. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a consolação maravilhosa, poderosa e sobrenatural do Espírito Santo esteja contigo, com seus sonhos, com sua fé, com sua jornada de fé, com sua família e seus projetos e com todo o povo de Deus. A igreja diga aleluia, glória a Deus.